Oi pessoal, meu nome é Antônia, eu sou professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar concordância, mas não é qualquer tipo de concordância não, é a concordância gramatical, ou seja, a harmonia de flexões de palavras em uma frase. Nós vamos começar com a concordância verbal. Esse assunto foi dividido em duas partes. Neste vídeo nós vamos ver a primeira parte e em outro vídeo nós vamos ver a segunda parte. Então vamos começar com concordância verbal, que é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Concordância do verbo com sujeito simples. Vamos ver primeiramente a concordância do verbo com seu sujeito simples. O verbo fica no singular nos seguintes casos. O sujeito é substantivo coletivo. Primeiro, o que é um sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo. Aqui, apenas um núcleo, um sujeito simples. E este sujeito simples, o núcleo, é um substantivo coletivo. Nesse caso, o verbo fica no singular. Então, o batalhão perfilou-se diante do comandante. Quando o sujeito é a locução mais de um. Então, mais de um reservou lugar na primeira fila. Então, nós temos a locução mais de um, sujeito no singular. Mas atenção, se o verbo tiver sentido recíproco, ele fica no plural. Por exemplo, mais de um aluno cumprimentaram-se, está aqui. O verbo com sentido recíproco, de reciprocidade. Os alunos cumprimentaram um ao outro, então ele fica no plural, apesar da partícula, da locução ser mais de um. Quando o sujeito é um ou outro, também fica no singular. Um ou outro fará levantamento das despesas. Agora o verbo fica no singular ou no plural? O verbo fica no singular ou no plural quando o sujeito é uma das locuções partitivas. Eu coloquei algumas aqui. A maioria, a maior parte, o maior número. Então, quando vem essas partículas, essas locuções partitivas, seguida de substantivo no plural. Exemplo, a maioria das lojas, ó, tá aqui a partícula partitiva, a maioria, seguido de substantivo no plural. Neste caso, o verbo fica no singular ou no plural. A maioria das lojas está fechada, ou a maioria das lojas estão fechadas. Então, o verbo pode concordar com a maioria, que é a partícula partitiva, ou pode concordar com o substantivo no plural. Quando o sujeito é pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa, apesar do pronome de tratamento se referir à segunda pessoa. Em uma frase, você coloca o verbo em terceira pessoa. Exemplo, você fez um bom negócio. Está aqui o pronome de tratamento e o verbo em terceira pessoa. As senhoras se responsabilizam por elas. Aqui o pronome de tratamento e o verbo em terceira pessoa. Verbo no plural. O sujeito é a expressão um dos que. Então, quando o sujeito é a expressão um dos que, o verbo fica no plural. Exemplo, ele foi um dos colegas que mais me apoiaram. Tá aqui, ó, o verbo no plural. Porque a expressão é um dos que. Mas atenção. Quando se quer destacar um indivíduo dentro do grupo, aí o verbo fica no singular. Tá aqui. A professora foi uma das pessoas que me incentivou. Eu destaquei a professora, dentro desse grupo aqui, das pessoas. Então, o verbo fica no singular. Sujeito é composto de nomes próprios no plural, antecedido de artigo. O verbo fica no plural. Por exemplo, os Estados Unidos, aqui é o sujeito, e nós temos aqui
o sujeito, nomes próprios, né? Nome próprio no plural, Estados Unidos, seguido de artigo. Então, o verbo fica no plural. Os Estados Unidos investem muito em tecnologia. Agora, atenção, se esses nomes próprios que vêm, esses nomes próprios plural que vem do sujeito, vier sem artigo, o verbo fica no singular. Aqui, ó, Minas Gerais, nome próprio, no plural, né? Mas não tem o artigo, então o verbo fica no singular. Minas Gerais produz soja. Quando o sujeito é pronome interrogativo ou pronome definido no plural, seguido dos pronomes pessoais nós ou vós, a concordância se faz com os pronomes interrogativos ou indefinidos, né? Ou com os pronomes pessoais. Você pode fazer as duas concordâncias. Ou concorda o verbo com os pronomes interrogativos ou indefinidos, ou com os pessoais, nós ou vós. Ao exemplo, precisamos nos perguntar quais de nós agiram, ou precisamos nos perguntar quais de nós agimos. Então, você pode concordar o verbo com quais agiram, ou nós agimos. O verbo concorda com quais, que é o pronome interrogativo, ou com o pronome pessoal nós. Aqui, alguns de vós concluirão o curso. Nós temos aqui o pronome indefinido, alguns, e o pronome pessoal vós. Você pode concordar o verbo com esse pronome indefinido ou com vós. Então, alguns de vós concluirão, alguns concluirão o curso, ou alguns de vós concluireis o curso. Continuando. Aí, atenção, né? Se esse verbo estiver no singular, né? Verbo no singular, se o pronome estiver no singular. Então, qual? Esse pronome interrogativo aqui, ele está no singular. Então, não importa que tenha voz aqui, esse verbo vai ficar no singular. Tá? Então, qual de vós deseja um táxi? Ó, nenhum está no singular. Se pronome definido está no singular. Então, o verbo fica no singular. Então, se esses verbos interrogativos ou indefinidos estiverem no singular, o verbo fica no singular. Sujeito é formado de núcleos ligados pela preposição com. Então, quando o sujeito for formado por núcleos ligados pela preposição com. O presidente com os ministros reúnem-se no Palácio Alvorada. Então, o verbo vai ficar no plural. Tá aqui, os núcleos do sujeito, presidente, ministros, eles são ligados pela preposição com. Nesse caso, o verbo fica no plural. Mas atenção, se o verbo estiver no singular, né, o verbo fica no singular quando se quer realçar o primeiro elemento do sujeito. O promotor com o advogado dirigiu-se ao juiz. Por que ficou no singular? Porque eu realcei aqui a presença do promotor. O promotor com o advogado dirigiu-se ao juiz. Agora vamos ver a concordância do verbo com o sujeito composto. Tá? Então, o verbo fica no plural quando o sujeito composto vier antes do verbo. Então, se o sujeito for composto e vier antes do verbo, vai ficar no plural. Por exemplo, os jogadores e a torcida abraçavam-se no campo. Quem é o sujeito? Os jogadores e a torcida. Vieram, esse sujeito composto veio antes do verbo, para que o verbo abraçar. Nesse caso, o verbo fica no plural. Por quê? Sujeito composto antes do verbo. Agora, o sujeito composto depois do verbo vai concordar com todos, né, no plural, ou com o núcleo mais próximo, né, ficando no singular. Exemplo: voltaram ao hotel o turista e a polícia. Quem é o sujeito?
o turista e a polícia, depois do verbo. Então, concordou aqui com todos, com o turista e a polícia, ficando no plural. Mas eu posso concordar também com o núcleo mais próximo. Voltou ao hotel, o turista e a polícia. Sujeito composto constituído por pessoas gramaticais diferentes, né? Então, se sujeito composto vier constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Então, se houver primeira pessoa, eu, nós, essas pessoas permanecem, né? Prevalecem sobre as outras. Havendo segunda pessoa, que é tu e vós, e terceira pessoa, que é ele ou elas, o verbo fica na segunda ou na terceira pessoa. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho eu, tu e ele. O verbo fica em primeira pessoa. Tá? Por quê? Porque tem uma primeira pessoa aqui. São pessoas diferentes. Eu, tu e ele. Mas aparece primeira pessoa, então o verbo fica na primeira pessoa, vai prevalecer. Agora, quando tiver segunda pessoa, que é tu ou vós, né? E terceira pessoa, o verbo vai ficar assim: tu e ela reivindicais o direito. Ela vai concordar com tu ou com ela, reivindicam. Tu e ela reivindicais os direitos, tu e ela reivindicam os direitos. Então, pode concordar com segunda pessoa ou com terceira pessoa. Os núcleos do sujeito forem ligados pela conjunção ou não houver ideia de exclusão de nenhum dos núcleos, tá? Então, se tiver esse ou, mas não tem ideia de exclusão de nenhum dos núcleos, vai ficar no plural. Ou eu ou você participaremos da eleição. Não tem ideia de exclusão nem de um nem de outro, então fica no plural. Ou ela ou você organizarão a festa. Também não tem ideia de exclusão das pessoas. Mas atenção, se houver ideia de exclusão de algum desses núcleos, o verbo concorda com o sujeito mais próximo. Porque Hugo ou Carlos será o orador. Houve ideia de exclusão, né, de um deles. Então, o verbo fica no singular. Os núcleos do sujeito vieram ligados pela conjunção, nem, e não houver ideia de exclusão. Então, o sujeito, os núcleos, estão ligados pela conjunção nem, e não tem ideia de exclusão, então o verbo vai ficar no singular. No plural, aliás. Ó, nem eu, nem você conseguimos o empréstimo. Então, os núcleos aqui, ó. Eu, você. Separados pela preposição nem. O verbo está no plural. Nem eu, nem você conseguimos o empréstimo. Se indicar a ideia de alternância, o verbo fica no singular. Nem eu, nenhum, nem outro fez o gol da vitória. Aqui houve uma ideia de alternância. Então, o verbo ficou no singular. Quando os núcleos são ligados pelas conjunções. Os núcleos de quê? Os núcleos do sujeito. Quando os núcleos do sujeito são ligados pelas conjunções. Não só, mas também, etc. Vai ficar também no plural. Exemplo. Não só Ana, mas também Carla beneficiaram-se da lei. Está aqui as conjunções, né? Não só, separando o que? Os núcleos do sujeito. Não só Ana, mas também Carla beneficiaram-se da lei. Verbo no plural. O verbo fica no singular aqui nesses casos. Se o sujeito é uma sequência de palavras resumidas por pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, concorda com o pronome. Então, eu tenho
Essas palavras aqui, elas dão ideia de resumo, né? De tudo que foi falado no sujeito. Então, nesse caso, o verbo fica no singular. Casa, comida, carinho. Nada fez o Pardalzinho feliz. Então, se veio uma palavra resumitiva, né? Então, o verbo fica no singular. Se o sujeito for formado por palavras sinônimas ou de sentido semelhante, o verbo também fica no singular. Muita raiva e indignação. Essas palavras raiva, indignação, né, são palavras de sentido bem semelhantes. Então, o verbo fica no singular. Muita raiva e indignação dominava seus gestos. Então, outros casos de concordância verbal nós vamos ver no próximo vídeo. Tchau.